Shalom, irmãos, em tempos de angústia vamos falar de esperança. Eu quero pegar o gancho deste vídeo, Onde está Deus? Então, para quem não assistiu, é necessário que você assista primeiro este vídeo para fazer a correlação exatamente com o que eu quero conversar com vocês neste vídeo. Nós vamos falar um pouco de Elias e os profetas de Baal. Então, se você só vai entender, eu não vou conseguir falar de forma explícita, porque essa plataforma ela pode derrubar o vídeo, né? Porque muitos já estão sendo perseguidos por intolerância religiosa. Mas eu creio que quem assistiu o vídeo, ele vai compreender perfeitamente a mensagem que eu quero passar. Nós vamos ali para o livro que está em 1 Reis 16, a partir do verso 29, tá? No 38º ano de Asa, rei de Judá, Acabe, o filho de Onri, começou a reinar sobre Israel, e Acabe, o filho de Onri, reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. E Acabe, o filho de Onri, fez o mal à vista do Senhor mais do que todos os que foram antes dele. Tá? Então, vamos ler de novo aqui. Acabe, filho de Onri, que já não foi um bom rei, né? Fez o mal à vista do Senhor mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, que ele tomou por esposa Jezabel, a filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi servir a Baal e o adorou, tá? Então, o rei Acabe fez aliança com os Sidônios. As alianças naquele tempo eram através de casamentos, né? Então, ele teve como esposa Jezabel, que era a filha de Etbaal, rei dos Sidônios. E, obviamente, né, que eles não serviam a Yahua, serviam a Baal. Então, ele acabou adotando a religião da sua esposa, né, e trazendo para Israel. E ele ergueu um altar para Baal na casa de Baal, a qual havia edificado em Samaria. Acabe fez um bosque, e Acabe fez mais do que todos os reis de Israel que foram antes dele, para provocar o Senhor Deus de Israel à ira. Nos seus dias, Iel, o betelita, edificou Jericó. Ele lançou a sua fundação em Abirão, o seu primogênito, e colocou os seus portões em seu filho mais moço, Segube, segundo a palavra do Senhor, a qual ele falou por Josué, o filho de Nun. Daqui nós vamos pular agora para o sacrifício, né, no Carmelo, que está no capítulo 18, 1 Reis 18, a partir do verso 20. Assim Acabe enviou a todos os filhos de Israel, reuniu os profetas no Monte Carmelo. E Elias chegou diante de todo o povo e disse: Por quanto tempo vos cocheareis entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se o é Baal, então seguiu. E o povo não lhe respondeu com uma palavra sequer. Elias e os profetas de Baal. Então disse Elias ao povo: somente eu, permaneço um profeta do Senhor. Porém, os profetas de Baal são 450 homens. Que nos deem, portanto, 2 novilhos e que escolham um novilho para si. E o cortem em pedaços e o disponham sobre lenha, e não coloquem fogo por baixo. Eu prepararei o outro novilho e o disporei sobre lenha, e não colocarei fogo por baixo. E clamai vós o nome dos vossos deuses, e eu clamarei o nome de Yahua. E o Deus que responder com fogo, que seja ele Deus. E todo o povo respondeu e disse: Está bem falado. Elias disse aos profetas de Baal: Escolhei um novilho para vós e preparai-o primeiro. Porquanto vós sois muitos, e clamai o nome dos vossos deuses, porém não coloquem fogo por baixo.
E eles tomaram o novilho que lhes fora dado e o prepararam, e clamaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ó Baal, ouve-nos. Todavia não houve voz, nem ninguém que respondesse, e saltavam sobre o altar que fora feito. E sucedeu ao meio-dia que Elias zombou deles e disse: Gritai alto, porque ele é um Deus. Ou está conversando, ou ele está perseguindo, ou está em uma viagem, ou porventura dorme e deve ser despertado. E eles gritaram alto, se cortaram, segundo o seu costume, com facas e lancetas, até que o sangue se derramou sobre eles. E sucedeu quando era passado o meio-dia, eles profetizavam até a hora da oferta do sacrifício do anoitecer, que não houve nem voz, nem ninguém para responder, tampouco alguém que se importasse. E Elias disse a todo o povo: Cheguem perto de mim. E todo o povo chegou perto dele, e ele consertou o altar do Senhor que estava quebrado. Aqui tem um sode, né? Tem que consertar os altares quebrados, irmãos. E Elias pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem a palavra do Senhor veio dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras ele edificou um altar no nome do Senhor e fez uma trincheira ao redor do altar, grande o suficiente para conter 2 medidas de semente. E ele colocou a lenha em ordem, e cortou o novilho em pedaços e o colocou sobre a lenha e disse: Enchei 4 barricas de água e derramai-a em cima do sacrifício queimado e sobre a lenha. E ele disse: Fazei-o pela segunda vez. E eles o fizeram pela segunda vez. E ele disse: Fazei-o pela terceira vez. E eles o fizeram pela terceira vez. E a água escorreu ao redor do altar, e ele também encheu a trincheira de água. E sucedeu na hora da oferta do sacrifício do anoitecer, que Elias, o profeta, aproximou-se e disse: Senhor, Deus de Abraão, Isaque e de Israel, que seja conhecido neste dia que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo, e que tenho feito todas estas coisas mediante a tua palavra. Ouve-me, ó Senhor, ouve-me, para que este povo possa saber que tu és o Senhor Deus e que tu tens feito se volver novamente o seu coração. Então o fogo do Senhor caiu e consumiu o sacrifício queimado e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava na trincheira. E quando todo o povo viu isto, eles caíram sobre as suas faces e disseram: O Senhor, Ele é o Deus, o Senhor, Ele é o Deus. E Elias lhes disse: Tomai os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum deles. E eles os pegaram, e Elias os fez descer até o ribeiro de Quixom, e ali os matou. Irmãos, até aqui, tá? No vídeo, né, que eu coloquei neste vídeo aqui, Onde está Deus, eu falo sobre os profetas de Baal. Não nesses termos, com essas palavras, né? Mas são profetas de Baal, tá? E onde estão esses profetas de Baal agora? Onde estão os profetas de Baal? Cadê eles, irmãos? Cadê eles? Sumiram? Por que não estão clamando pela recuperação, por um milagre? Por quê? Exatamente como aqui acabamos de ler. Elias fez esse desafio. Para com os profetas de Baal. Se Baal é Deus, que ele envie fogo do céu e consuma o sacrifício. E eles ficaram o dia inteiro gritando e clamando e se cortando e derramando sangue.
E onde estava Baal? Elias até debochou, quem sabe vocês tenham que gritar mais alto, né? Gritem mais alto, talvez ele esteja ocupado, né? Pode estar conversando, pode estar perseguindo alguém, pode estar numa viagem, pode estar dormindo, né? Mas eu vou mostrar para vocês por que que Baal não desceu fogo do céu. Livro de Sabedoria de Salomão, capítulo 13, a partir do verso 10. O culto aos ídolos são os desgraçados. Põem a sua esperança em seres mortos, estes que chamam deuses a obras de mãos humanas, ouro, prata, lavrados com arte, figuras de animais ou uma pedra inútil, obra de mão antiga. Eis um carpinteiro, ele serra uma árvore fácil de manejar, raspa-lhe cuidadosamente toda a casca, convenientemente a trabalha e dela faz um utensílio para os usos da vida. Quanto às sobras do seu trabalho, emprega-as no preparo da comida que o sacia. A sobra de tudo que para nada serve, um pau retorcido e nodoso, ele o toma e o esculpe nos momentos de lazer. Modela-o com capricho para distrair-se e dá-lhe figura de um homem. Ou então torna-o semelhante a um animal desprezível, cobre-o de vermelho, enrubesce-lhe a superfície, fazendo desaparecer todas as manchas. Depois faz-lhe um nicho digno dele e o coloca na parede, prendendo-o com um prego. Toma precauções para que não caia, sabendo que ele não pode valer-se a si mesmo, é uma imagem e necessita de ajuda. Entretanto, se quer rezar por seus bens, casamentos e filhos, não se envergonha de dirigir sua palavra a este ser sem vida. Para a saúde, ele invoca o que é fraco. Para a vida, implora o que é morto. Para uma ajuda, solicita o que não tem experiência. Para uma viagem, dirige-se a quem não pode dar um passo. E para ter lucro e êxito em seus trabalhos e empresas, pede vigor ao que nenhum vigor tem em suas mãos. Um outro, dispondo-se a navegar e singrar ondas indomáveis, invoca uma madeira mais frágil do que o barco que o transporta. A este concebeu a ânsia do lucro e construiu a perícia técnica, mas é a tua providência, ó Pai, que o pilota, pois abriste um caminho até no mar e uma rota segura entre as ondas, mostrando que podes salvar de tudo, de sorte que, mesmo sem experiência, se possa embarcar. Tu não queres que as obras de tua sabedoria sejam estéreis. É por isso que os homens confiam suas vidas a um lenho minúsculo e, atravessando as vagas numa balsa, são libertos. Pois quando, nas origens, pereciam os gigantes orgulhosos, a esperança do mundo se refugiou numa jangada, que, pilotada por tua mão, aos séculos transmitiu a semente da vida. Bendito seja o lenho pelo qual vem a justiça. Mas o ídolo fabricado seja maldito, ele e quem o fez, este porque o fez, aquele porque corruptível foi chamado Deus, pois Deus detesta igualmente o ímpio e a sua impiedade, também a obra será punida com seu autor. Por isso haverá uma visita mesmo para os ídolos das nações, porque na criação de Deus eles se tornaram uma abominação, um escândalo para as almas dos homens e uma armadilha para os pés dos insensatos. A ideia de fazer ídolos foi a origem da fornicação. Sua descoberta corrompeu a vida, porque nem existiam desde o princípio e nem existirão eternamente. Entraram no mundo pela vaidade dos homens, por isso um rápido fim lhes foi decretado. Um pai, desconsolado por um luto prematuro, manda fazer uma imagem de seu filho tão cedo arrebatado, e honra agora como Deus o que antes era um homem morto, e para seus súditos institui mistérios e ritos. Com o tempo, se arraiga este ímpio costume que se observa como lei. Era ainda por ordem dos soberanos que se rendia culto às estátuas. Como os homens, vivendo longe, não podiam honrá-los em pessoa, representaram a sua longínqua figura fazendo uma imagem visível do rei que honravam, para assim, mediante esse zelo, adular o ausente como presente.
A ambição do artista promoveu esse culto, atraindo mesmo os que não o conheciam, pois querendo este talvez agradar ao soberano, forçou sua arte a fazê-lo mais belo que a realidade. E a multidão, atraída pelo encanto da obra, considera agora objeto de adoração, a quem antes honravam apenas como homem, e isso se tornou uma cilada para a vida. Homens, escravos ou da desgraça ou do poder, impuseram um nome incomunicável à pedra e à madeira. Não lhes bastou somente errar acerca do conhecimento de Deus, pois vivendo na grande guerra da ignorância, tais males proclamam paz. Com seus ritos infanticidas, seus mistérios ocultos ou suas frenéticas orgias de estranho ritual, já não conservam pura nem a vida nem o casamento. Um elimina o outro insidiosamente ou o aflige pelo adultério. Por toda parte, sem distinção, sangue e crime, roubo e fraude, corrupção, deslealdade, revolta, perjúrio, perseguição dos bons, esquecimento da gratidão, impureza das almas, inversão sexual, desordens no casamento, adultério e despudor. O culto aos ídolos inomináveis é princípio, causa e fim de todo o mal. Com efeito, ou entregam-se a divertimentos até o delírio, ou profetizam a mentira, ou vivem na injustiça, ou perjuram com facilidade, pois confiando em ídolos sem vida, não esperam nenhum prejuízo de seus falsos juramentos. Por dupla razão, porém, a sentença os atingirá. Pensaram mal de Deus, inclinando-se para os ídolos e juraram contra a verdade e a justiça, desprezando a santidade. Pois não é o poder daqueles por quem se jura, mas o castigo devido aos pecadores que persegue sempre a transgressão dos injustos. Israel não é idólatra, mas tu, nosso Deus, és bom e verdadeiro, paciente, governas o universo com misericórdia. Mesmo pecando, somos teus, pois acatamos o teu poder, mas não pecaremos, sabendo que te pertencemos. Conhecer-te é a justiça perfeita. Acatar teu poder é a raiz da imortalidade. Não nos extraviaram as perversas artes, invenções humanas, nem o trabalho estéril dos pintores, figuras besuntadas com manchas policromas, cuja vista desperta a paixão dos insensatos, que se entusiasmam com a forma sem vida de uma imagem morta. Enamorados do mal e dignos de tais esperanças, tanto os autores como os entusiastas e adoradores. Eis um oleiro que penosamente amassa uma terra mole e modela cada objeto para nosso uso. Da mesma argila, modelou os vasos que servem às ações puras, como também do mesmo modo a usos contrários. Qual deva ser o uso de cada um desses? O juiz é o oleiro. E depois esforço mal empregado. Da mesma argila modela uma divindade vazia, ele que pouco antes nascera da terra e que em breve voltará à terra de onde foi tirado, quando se lhe pedirá conta da vida que lhe foi emprestada. Não o preocupa o fato de que vai se esgotar e que sua vida seja efêmera. Compete com os ourives e os que lavram a prata, plagia os fundidores de cobre, vangloriando-se de fabricar réplicas. Cinzas o seu coração, sua esperança mais vil que a terra, sua existência mais desprezível que o barro, pois desconheceu aquele que o modelou, infundiu-lhe uma alma ativa e inspirou-lhe um sopro vital. Mas ele considerou a nossa vida como um jogo e a existência uma feira de negócios. É preciso ganhar, diz ele, por todos os meios, mesmo maus. Sim, este mais que todos sabe que peca, o que fabrica de matéria terrena frágeis vasos e estátuas de ídolos. Mas muito insensatos e mais infelizes que a alma de uma criança são os inimigos de teu povo que o oprimiram, pois eles consideraram como deuses todos os ídolos dos pagãos, cujo uso dos olhos não lhe serve para ver, nem o nariz para respirar o ar, nem os ouvidos para ouvir e nem os dedos da mão para palpar, e seus pés são inúteis para caminhar. Pois foi um homem quem os fez, modelou-os, um ser de espírito emprestado. Nenhum homem pode plasmar um Deus semelhante a si. Mortal, suas mãos ímpias produzem um cadáver.
Ele é melhor do que os objetos que adora. Ele pelo menos teve vida, eles jamais. Adoro até os animais mais odiosos, que comparados com os demais são os mais estúpidos. Não tem nenhuma beleza que os faça atraentes, coisa que sucede à vista com outros animais. Eles escaparam ao elogio de Deus e à sua bênção. Salmos 115. O único Deus verdadeiro, não a nós, Yahweh. Eu vou colocar aqui na King James. Não a nós, ó Senhor, né? Yahweh, não a nós, mas ao teu nome da glória, por tua misericórdia e por causa da tua verdade. Porque os pagãos dirão, onde está agora o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e ele faz tudo o que lhe apraz. Os seus ídolos são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Eles têm boca, mas não falam. Eles têm olhos, mas não veem. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Eles têm narizes, mas não cheiram. Eles têm mãos, mas não seguram. Eles têm pés, mas não andam. Nem fala alguma sai através da sua boca. Aqueles que os fazem são como eles. Assim também é cada um que confia neles. Ó Israel, confia no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Ó casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vós os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. O Senhor se atentou para nós. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos quanto grandes. O Senhor vos aumentará mais e mais a vós e aos vossos filhos. Sois abençoados do Senhor, que fez o céu e a terra. O céu até os céus são do Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem nenhum dos que descem ao silêncio, mas nós bendiremos a Yahweh, desde este tempo em diante e para sempre, louvai a Yahweh. Salmo 135. Louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai-o, ó vós servos do Senhor, vós que ficam de pé na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, pois o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, pois é agradável. Pois o Senhor escolheu a Jacó para si e a Israel para seu tesouro peculiar. Aleluia. Pois eu sei que o Senhor é grande, que o nosso Senhor está acima de todos os deuses. Tudo que o Senhor desejou, ele fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os lugares profundos. Ele faz os vapores ascenderem dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, traz o vento dos seus tesouros. O que feriu os primogênitos do Egito, bem como de homens e animais. O que enviou sinais e maravilhas no meio de ti, ó Egito, sobre Faraó e sobre todos os seus servos. O que feriu grandes nações e matou poderosos reis, a Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Baxã, e a todos os reinos de Canaã. E deu a sua terra por herança a Israel, seu povo. Teu nome, ó Senhor, dura para sempre, e o teu memorial, ó Senhor, através de todas as gerações. Pois o Senhor julgará o seu povo e se arrependerá a respeito dos seus servos. Os ídolos dos pagãos são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Nem há fôlego algum em suas bocas. Aqueles que os fazem são semelhantes a eles, assim também é todo aquele que confia neles. Bendizei ao Senhor, ó casa de Israel. Bendizei ao Senhor, ó casa de Arão. Bendizei ao Senhor, ó casa de Levi. Vós os que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Bendito seja o Senhor desde Sião, que habita em Jerusalém. Louvai ao Senhor. Pai amado, Pai querido, nós te exaltamos como o único Deus soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Pai, tua vontade seja feita, assim na terra como nos céus. Pai, nós não questionamos o teu agir,
nós aceitamos, porque sabemos que Tu és justo e a Tua justiça é eterna. E todos os Teus decretos são justos, fiéis e verdadeiros. Por isso não tememos, não desfalecemos diante das coisas que estão acontecendo no mundo. Nós confiamos em Ti, hoje e para todo sempre. Amém.